Vamos lá, vou dar uma boa noite aqui aos irmãos e deixar com o irmão Lineu aqui. A Ana Carla, a Berenice, Contato Carlos, Fabrício, Francisco Xavier, Gil Silva, Isaac, Jefferson, Kátia, Lineu Binotti, que está aqui para nos ajudar aí na compreensão, Lucas Ferreira, Márcia Almeida, Márcio Mota, a irmã Núbia também que está com o Márcio, Matheus Fernandes, Matheus Menezes, Rebeca Fonseca, Raquel deve estar com Rebeca aí também, Renan Freitas, Rita de Cássia, Rita Jean, a irmã Lusitânia também, tem os irmãos aqui também, junto comigo aqui, que está acompanhando. Boa noite a todos e que o Senhor nos ajude aqui de tudo que vamos ouvir. Também é o irmão que vai estar falando. Irmão Lineu, pode ficar à vontade. Ok, irmãos. Como não tem nenhum assunto, eu perguntei antes para o Val se tinha algum assunto, alguma coisa, e como não tem nenhum assunto, eu pensei em trazer alguns pensamentos a respeito do Espírito Santo, né? A presença, o poder do Espírito Santo na vida do cristão, né? E, em falar nisso, a gente vai falar de 5 coisas que o Espírito de Deus faz no crente. Para começar, nós vamos abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Eu li também o 17. Então, o 16 é: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o final, a segunda parte do versículo 17. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui que a gente tem é a promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos da vinda do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus descendo como um consolador. A mesma palavra consolador aqui é usada como advogado em Hebreus, porque ele vem para advogar entre nós e Deus. E ele promete isso, né? E assim, a promessa dele é para que a gente tivesse uma pessoa divina habitando em nós e sendo capaz, estando disposta e pronta para nos ajudar no nosso caminho aqui na Terra, né, como cristãos. Esse recurso que a gente tem agora, por meio do Espírito Santo habitando no homem, nunca aconteceu no Velho Testamento. Após o Senhor ter morrido, sido sepultado, ressuscitado, tendo subido aos céus, sendo glorificado lá nos céus, o Senhor, então, recebeu a promessa, ele derramou o Espírito Santo sobre a terra no dia de Pentecostes, inaugurando, assim, essa nova relação de Deus com os homens aqui na terra, ou seja, a Igreja de Deus. Todos nós sabemos, no dia de Pentecostes, quase 120 pessoas subiram lá e subiram como quase 120 indivíduos e desceram um corpo. A Igreja de Deus, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E nós somos o corpo de Cristo. Ela é formada por todos aqueles que possuem o Espírito Santo por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante nós sabermos. A presença do Espírito Santo em nós tem consequências, atos que ele promove em nossa vida, coisas que ele mantém, que ele faz na nossa vida para nos manter aqui. E nós vamos ver os diversos aspectos disso daí, tá bom? No Velho Testamento, o Espírito habitava entre seu povo, né? Nós vemos que lá no templo, quando inauguraram o templo, desceu aquela nuvem e eles se regozijaram e o Espírito habitava ali. Mas ele nunca habitou permanentemente num homem, num indivíduo, né?
Nós vemos Davi, quando confessa no Salmo 51 a respeito do seu pecado, ele fala, contra ti pequei, não retires de sobre mim o Espírito. Não que ele possuísse o Espírito Santo, mas era o Espírito entre eles, ele estava ali. Porém, após Cristo ter morrido na cruz, ele tornou possível que o Espírito Santo pudesse ser, aqui na Terra, visto de duas maneiras. Habitando conosco, é a segunda parte desse versículo 17 aí, porque habita convosco, ou seja, entre vós, e estará em vós. Então, ele habita conosco agora e ele está em nós habitando também. É a habitação individual, permanente do Espírito Santo no crente. Como esse assunto hoje é do Espírito Santo, que é capaz e está disposto a ajudar o crente no seu caminho para o céu, nós vamos falar do que esses 5 principais maneiras, as principais modos ou coisas que o Espírito faz e age, ajudando a gente a viver para a glória de Deus. Então, o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a lei do Espírito e o fruto do Espírito. São 5 coisas, eu não estou falando que são as únicas 5 coisas, mas são 5 coisas fundamentais que o Espírito Santo, habitando em nós, é capaz de fazer. Tá? Então, antes da gente continuar esse assunto, é importante saber uma coisa. A cristandade hoje está com muitas ideias a respeito de como, quando o Espírito Santo vem habitar no crente, e também se o Espírito Santo, depois de ter habitado no crente, pode um dia sair do crente ou ele perder a sua salvação. A maioria dessas doutrinas baseadas nisso daí são totalmente estranhas à palavra de Deus. Elas colocam dúvida quanto à salvação eterna. Porque se o Espírito Santo habita em mim, mas qualquer coisa ele pode sair de mim, eu já não posso dizer que a nossa salvação é eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Se eu pensar assim, se for usar essa ideia que o homem tem. Mas nós vamos ver aqui que é totalmente errada essa ideia, porque fica bem claro que quem tem o Espírito, esse é de Cristo, quem não tem, não é de Cristo. Então, o que caracteriza o cristão? O fato dele ter crido no Evangelho da sua salvação e ter sido selado com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é do selo do Espírito Santo. O que significa? Para isso, nós vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, 3 coisas aqui. Depois de ouvir, tendo também crido, fostes selados. 3 coisas. Ouvir, crer e ser selado faz parte do processo de o cristão, a pessoa realmente ser agora de Cristo. Mas como que ele ouve? Nós sabemos que lá fala, no capítulo 2 de Efésios, nos fala que estávamos mortos e fomos vivificados. Isso é o novo nascimento. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E mais à frente ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 1, versículo 13, nós vimos que, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo crido no evangelho da salvação, fomos selados com o Espírito Santo. Então, isso está bem claro aqui, que o fato de o selo do Espírito Santo
o Espírito Santo como um selo em nós é a garantia que nós somos salvos para sempre. É uma salvação irreversível. Uma vez que cremos no Evangelho da nossa salvação, nós temos esse selo. Em Romanos 8, versículo 9, é aquele versículo que eu citei aqui, mas eu não mencionei onde era, que versículo 9 do capítulo 8 fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, fica bem claro que a habitação do Espírito em nós é o que nos caracteriza como cristãos. Muitos pensam que ser cristão é seguir direitinho a lei, ir direitinho nas reuniões, é viver uma vida regrada. Eu não estou falando que nada disso não seria, não devia ser feito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não são essas coisas que me salvam. O que me salva é eu ter crido no Evangelho da minha salvação e ter sido selado com o Espírito Santo. Isso daí encerra ou coloca um selo de Deus, propriedade minha. Quando nós vemos aqui esse versículo 9 de Romanos, a gente entende muito bem o que é um cristão. Então, se alguém perguntar para você, o que é um cristão? Muitos falam, aquele que vai na missa, aquele que vai no culto, é aquele que acredita que o batismo é por imersão, é aquele que clama pelo batismo de fogo, a segunda etapa do... Não. Está bem claro na palavra de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quando nós recebemos? Quando cremos no Evangelho da nossa salvação. Essa passagem estabelece isso para a gente de uma maneira inequívoca. O Espírito é recebido quando cremos no Evangelho da nossa salvação. Não é algo que nós devemos suplicar ou implorar para Deus, como nós ouvimos alguns que em conhecimento de como é o conceito dos pentecostais, dos carismáticos, de que você tem que clamar para receber o batismo do alto, que vem em forma de fogo e tudo mais, e fica lá, tem que jejuar, talvez tem que fazer algum sinal miraculoso deve acontecer. Não, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo como um selo, é uma coisa silenciosa, é uma coisa que não vai fazer espetáculo para o mundo, porque não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus obra em nós. Quando o Espírito Santo, tendo nós crido no Evangelho, nos sela, imediatamente após cremos no Evangelho da graça de Deus, somos habitados por esse hóspede divino, no momento exato em que a nossa vida agora passa a ser um cristão. E isso é para sempre. Assim, a primeira grande função do Espírito Santo como um selo esse selo é o meio pelo qual um crente recebe a certeza da sua salvação. Tendo crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos que nos agarrar a essa verdade contra todas as artimanhas de Satanás para tentar tirar o foco de que tudo isso é Deus quem faz, não nós, e sairmos para o lado de fazer alguma coisa para melhorar a obra de Cristo, para incrementar mais, ou dar mais poder e tudo mais. Tudo isso não tem base na palavra, porque aqui está bem claro. Nós, tendo crido no Evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz no crente, e ele vai ter, então, a partir disso, a certeza de que é salvo. Por quê? Porque ele está andando direitinho? Não. Essa é a posição que nós temos agora. Estamos em Cristo Jesus. Somos salvos agora. Um cristão, ele pode perder a alegria da sua salvação, o gozo da sua salvação, mas ele nunca perde o conhecimento de que ele é salvo e que Cristo é o seu Salvador. Entendeu? Por isso que eu digo, um cristão verdadeiro, um cristão, um que é selado com o Espírito, nunca vai se apostatar, ele nunca vai negar essa fé, porque ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando nele, ele é incapaz de fazer isso, porque agora o Espírito Santo habitando nele, por mais que ele ande errado, ele perde o gozo. A gente vê
a respeito de entristecer ou de apagar o espírito. São coisas que nós podemos fazer. Porém, nunca se diz que pelo fato de eu apagar o espírito, eu vou me apostatar, ou porque eu entristeci o espírito, eu perdi a salvação. Não é isso. O Senhor virá em seu governo, vai tratar, nos disciplinando, nos castigando e nos ensinando. E nós vamos aprendendo passo a passo a chegar até lá, ok? Então, o selo do Espírito está bem claro, né? Continuando no versículo 14, ele vai falar de outra coisa aqui, que é o segundo item que eu falei, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Penhor, o penhor do Espírito. Essa segunda obra do Espírito, habitando em nós como penhor, é o de dar ao crente uma antecipação do que ele já tem nos céus. Ou seja, o gozar agora da porção que nos pertence em Cristo, que está lá nos céus. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O penhor do Espírito é Deus nos dando o conhecimento, antecipação do que é tudo que nós temos em Cristo Jesus. E podemos nos regozijar nisso, de todas as coisas que nós temos em Cristo. O selo do Espírito faz saber que eu sou sua possessão, mas o penhor me faz saber que existem coisas que pertencem a mim, que estão lá nos céus, que foram dadas por Cristo, tá ok? Para entender o que é o penhor, quem já comprou alguma coisa, uma propriedade, ou seja, um carro, ou qualquer coisa assim, vamos imaginar, vamos ver a questão de um imóvel. Eu vou comprar um imóvel, que é uma coisa mais sólida, né? Quando você compra um imóvel, o corretor pede uma caução, ou um penhor, uma caução em dinheiro, que eles falam, né? É uma entrada, você tem que dar uma entrada, até que toda a transação esteja completada e a escritura passa para a sua mão. Você passa a ser proprietário do imóvel. Esse penhor é uma garantia de que você tem toda a intenção de concluir a compra no tempo combinado com a pessoa que você está comprando. Assim, até que Cristo venha nos levar nos céus, em glória, o objetivo do Espírito Santo é nos ocupar com a nossa porção em Cristo, para que nós tenhamos conhecimento das riquezas com as quais nós somos abençoados. Esse penhor, o privilégio maravilhoso de termos o Espírito Santo habitando em nós, é que ele nos ajuda a desfrutar daquilo que nós vamos ter nos lugares celestiais, mas agora. Muitos crentes, muitos cristãos, eles têm entendimento de que tem herança nos céus. Nós temos uma herança, somos co-herdeiros com Cristo. Então, só vamos desfrutar dela quando chegar lá, né? Enquanto isso, nós estamos aqui. Não. Não é isso. O penhor do Espírito nos dá hoje participar dessas bênçãos que nós teremos um dia por antecipação. Nós já podemos agora nos regozijar nessas coisas, porque Cristo já é um homem ressuscitado à direita de Deus. Ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, todo cristão hoje que morre, ele fala que ele dorme, ou seja, seu espírito e alma não estão mais no corpo. O corpo foi deixado e o espírito e a alma já estão com o Senhor. E esse corpo, então, sujeito à corrupção, no sentido de deteriorar, ele vai ser enterrado e tudo. Mas tem um dia em que o Senhor voltará para nos ressuscitar, transformados, nós em glória encontrarmos com Ele e aí participarmos face a face de tudo que temos em Cristo Jesus. Mas nós podemos agora, enquanto estamos aqui no mundo, na ausência do Senhor, porque Ele está nos céus, gozar das coisas celestiais, andando para a glória de Deus. Ok? Mais ou menos, usar uma ilustração que o irmão usou, ele cita esse irmão, o Bruce cita esse irmão, Becker, é o nome era do irmão. Numa viagem, ele ia levar o filho dele menor, né, numa viagem de navio. Naquele tempo, se viajar de navio, todos sabem,
é uma coisa que não é nada agradável para uma criança, né? Apesar de ter muitas coisas para fazer, mas é um espaço um pouco fechado, e por maior que seja esse navio, ele está restrito ao tamanho do navio, né? E não é tão agradável assim para quem nunca andou num navio, o sacolejar do mar, se não está acostumado, fica enjoado e tal. E as crianças têm tendência a ficar meio entediadas assim, nesse navio, principalmente naquele tempo que não era que nem hoje é uma viagem de cruzeiro, né? Que você vai naqueles navios que tem tudo, né? Tem na piscina, tem... Não, era um navio que você estava ali, os marinheiros, os marujos fazendo as coisas lá, levantando corda, baixando vela, era tempo de vela ainda. E ele, para não ficar uma viagem tediosa para o filho, ele comprou uma luneta. Não é uma luneta simples, comprou uma luneta mesmo boa, de bom alcance, né? E quando depois demorava a viagem para atravessar da Inglaterra até os Estados Unidos, às vezes era aí 20 dias ou um mês para atravessar tudo, né? Quando era barco à vela. E quando eles estavam chegando na costa, assim, estava anunciando que estava próximo de chegar, o menininho com a luneta lá falou: pai, já consigo ver o perfil das montanhas lá no horizonte. E o pai não via nada, né? Aí, quando o pai começou a ver as montanhas, estou vendo. Ele falou: mas agora eu estou vendo o cais com as pessoas andando no porto. Ele não conseguia ver nada. E conforme ia chegando perto, o filho dá minha antecipação vendo essas coisas. É mais ou menos isso o penhor do Espírito. Ele nos dá vislumbres do que é o que nós temos em Cristo Jesus agora, enquanto nós não chegamos lá. E conforme nós vamos chegando, cada vez fica mais claro para nós tudo o que nós temos. Será que nós sabemos o quanto que nós temos, como nós somos abençoados ricamente e apreciamos essas coisas que nós temos em Cristo? Eu acho que se a gente se ocupasse mais com essas coisas que temos nos lugares celestiais, nós não estaríamos tentando encontrar satisfação e prazer nas coisas do mundo. Nós teríamos atitude, eu digo por mim mesmo, né? Nós temos, às vezes, atitudes e ficamos só preocupados com as coisas aqui à nossa volta e esquecemos que nós temos uma herança eterna nos céus, em Cristo Jesus. O penhor do Espírito nos traz a essa posição e nos dá esse vislumbre daquilo que teremos naquele dia de glória. Aí nós temos a terceira coisa, que é a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo vai ser tratada no 1 João, capítulo 2, os versículos de 18 a 21. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Essa função, essa coisa que o Espírito Santo faz, que está descrito aqui em 1 João 2, que é a unção do Espírito. É aquilo que o Espírito Santo nos dá discernimento para o caminho e poder para andar nesse caminho. Então, ele nos faz entender o caminho, ele nos mostra o caminho e nos dá poder para andar nesse caminho. Ele está se dirigindo, como nós vimos ali, palavra filhinhos, ele está se dirigindo a recém-convertidos, cristãos recém-convertidos, jovens na fé. Esse filhinho aqui, nesse sentido, é de bebê, de criança mesmo, de nenê, né? Filhinhos aqui não é como afetuosamente chamando de filhinho. Ele está falando, vocês são crianças em Cristo. E está falando, já é a última hora, vocês sabem que já está vindo o anticristo, e muitos se têm feito o trabalho de anticristos, né? Que já sabemos que já está no fim, na última hora já, né? E esses anticristos saíram do meio de nós, porque eram professos, não eram de nós, e se fossem, teriam ficado aqui. Mas como não são, eles se apostataram e agora estão fazendo o trabalho do anticristo. E isso é para que manifestasse que eles não são todos de nós, né? E o que a unção do Espírito faria, então? Como o assunto aqui é falsos mestres vindo trazer palavras
de apostasia, que leva ao clímax da apostasia, que é quando o anticristo vai fazer uma estátua, a besta vai fazer uma estátua do anticristo e pedir para que todos se prestem homenagem a esse anticristo. Isso é o ápice do homem escolhendo fazer um Cristo para eles adorarem, rejeitando o verdadeiro. Por isso que é anticristo, é contra tudo que é de Deus. Isso nós não temos um anticristo hoje. Mas, como ele diz aqui que vem o anticristo e muito se tem feito, no sentido que eles têm caminhado para esse ponto. Eles têm trabalhado nessa progressão do mal até chegar à apostasia completa. Então, quando ele fala a esses bebês, esses filhinhos, são 3 coisas que ele diz para eles aqui. Primeiro, é a última hora. O testemunho já estava em ruína nessa época, existia, você vai ver que na 3ª carta ele escreve a Gaio, falando, a Gaio falando que Diótrefes estava entre eles, que não recebia os santos itinerantes, tinham pregadores que saíam pregando o evangelho, e quando eles passavam em cidades onde tinha assembleia, eles eram recebidos pelos irmãos. Esse Diótrefes não aceitava esses pregadores que vinham pregando a Cristo, mas porque talvez não fossem judeus, então ele não queria, eram gentios pregando, ele não deixava entrar. E ele não só fazia isso, como ele impedia que os cristãos naquela assembleia recebessem. E nem sequer, quando João escrevia as cartas, ele permitia que essas cartas fossem lidas entre os irmãos. Então, ele estava impedindo até um apóstolo de exercer a sua função de apostolado. E ele fala que iria ter com eles tal, mas enquanto isso ele escrevia essa carta. Então, o tempo estava em ruínas mesmo. Havia muitos falsos mestres pregando, rejeitavam os fundamentos da doutrina dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, e estavam desviando os crentes incautos, né? Aqueles que não creram ainda, aqueles professos e tudo mais, estavam sendo enganados. Então, ele diz a respeito do Espírito Santo como unção, no segundo ponto que ele fala aqui. Sabeis tudo. O que é sabeis tudo? Final do versículo 20. Sabeis tudo, não é que um cristão jovem, um filhinho ainda em Cristo, recém-convertido, agora sabe todas as coisas, mas é que o Espírito Santo, como unção, iria dirigir eles a saber que aquilo que estava sendo trazido era erro ou não. E isso era uma coisa que, na prática, nós já vimos, eu já presenciei várias coisas assim, várias situações assim, de cristãos recém-convertidos receber visitas desses pregadores de má doutrina e a pessoa falar, alguma coisa está errado no que ele falou para mim, e ele não podia discernir entre a verdade e o erro. Mesmo sendo jovem, eles já teriam um conhecimento da base. O Espírito Santo dirigia-os para aquilo que era verdade ou não, apesar de eles não conhecerem quase nada de doutrinas fundamentais, mesmo as doutrinas fundamentais do cristianismo. Bom, se fosse o caso de que sabeis tudo significa que eles saberiam tudo, não haveria necessidade do Espírito Santo habitando neles falar, já tem o Espírito Santo, então não tem necessidade de ter mestre mais. Por que Deus ia dar dons à igreja como mestres e doutores se um recém-convertido já sabe tudo? Mas o que está sendo dito aqui é que eles teriam a capacidade, pelo Espírito habitando neles, de diferenciar o que era verdade do que era mentira, quando esses falsos mestres se apresentassem diante dele. Aqui em Limeira, quando nós nos convertemos, começamos a reunir, uma família vizinha minha, né, 2 filhos se converteram e logo depois a mãe se converteu também.
E ela era uma irmã muito amada. E ela era muito nova. Ela veio do catolicismo, ela tinha uma ligação com o catolicismo muito grande, que ela teve que se desfazer disso. Ela entendeu, largou tudo, ela tinha até uns ídolos na casa dela lá, que ela fazia, ela abandonou tudo isso aí e tal. Mas ela era muito nova cristã, apesar de ser uma mãe já de 4 filhos e tudo bem. E um dia eu saí de casa, e a hora que eu passei, elas moravam assim, atravessando a rua, umas 3 casas para baixo da minha casa. Eu, lá de casa, quando eu saí no portão, eu já vi que tinha 2 de camisinha branca, manga curta e gravata preta, você já sabe do que eu estou falando. Com uma plaquinha azul escrito ancião, não sei o que lá, né? Elder, não sei o que lá. E ela conversando com eles, sabe? Mas assim, conversando, tudo bem, batendo papo com eles e tal, né? Eu já fiquei arisco, né? Cheguei olhando assim, cumprimentei a irmã, falei, tudo bem, irmã? Falei, então, esses 2 aqui que estão falando aqui, vieram trazer a palavra de Deus, eles estenderam a mão para mim, para querer falar, cumprimentar, né? Eu não dei a mão para eles, naquele tempo era muito restrito a respeito disso, mas não dei a mão para eles e falei para eles, olha, vocês estão ensinando uma coisa que não é verdade. Como não é? Mas o profeta Smith, não. Você para de falar com essa mulher que ela não quer nada com vocês e despedir. Eles foram embora, foram bravos lá, embora tal. Quando eles foram embora, ela falou para mim assim, eles estavam querendo falar umas coisas aqui, mas não estava batendo com a verdade que eu conheço. Ela conhecia muito pouco, mas não batia com aquilo que ela via. Eu vi claramente o Espírito Santo, a unção do Espírito dirigindo ela, falar, esses caras estão errados, entendeu? Mas foi muito interessante isso. E vários irmãos já, em várias localidades no mundo, já deram testemunho de pessoas simples. Eu lembro de um caso no México, uma irmã falava, olha, ela não sabia ler, ela era analfabeta, ela não conseguia ler, não sabia ler tudo, então ela não tinha muito conhecimento da verdade. E ela falava assim, eles vêm bater na minha porta, eu não entendo nada do que eles falam, mas sei que não é verdade, porque no fundo, eu sei que somente Cristo é a verdade. E eles vêm falar de outros nomes aqui que eu não aceito. Então, você vê que é simples, mas o Espírito Santo tem essa função de cuidar quando a verdade e a mentira se apresentam, você sabe distinguir o que é a verdade e o que é a mentira. A terceira coisa que ele fala é que nós temos que nos manter, no versículo 27, desse mesmo capítulo de 1 João 2:27, fala, e a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, temos que permanecer no que era desde o princípio, essa é a terceira coisa que ele está falando, permanecer no que era desde o princípio e permanecer em Cristo. Quando agimos assim, nós ouvimos desde o princípio, eu achei no versículo 24 que fala do que ouvimos desde o princípio. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E nós permanecemos nele. Isso é o Espírito Santo, a unção do Espírito, onde já não há necessidade de alguém me ensine o que é verdade ou a mentira nessas situações, quando se apresenta um anticristo ou um mestre está querendo ensinar uma doutrina, nós não vamos ser desviados por ele, porque o Espírito Santo não nos deixa ser seduzidos por esses maus obreiros da palavra. Mas aqui deixa bem claro que é necessário que a gente permaneça naquilo que desde o princípio ouvimos, ou seja, o evangelho da nossa salvação, porque se é cristão, se crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ouviu o evangelho, se baseia nesse ouvir, na fé que teve nessa obra. É aí que está toda a minha segurança. Quando eu criei no evangelho da minha salvação, eu fui selado com o Espírito Santo. E agora, a unção me ensina todas as coisas, no que diz respeito à mentira que alguém venha tentar me engodar. Mas há necessidade de uma comunhão diária com o Senhor. E isso se mantém
num bom estado de alma para você entender o que nós precisamos, o que devemos fazer quando se apresenta algum mau obreiro da palavra, né? Nós sabemos que na igreja nós necessitamos de dons. Por que nós necessitamos de dons? Ele está falando aqui que ele nos ensina todas as coisas. Se é o Espírito que nos ensina todas as coisas, então, que necessidade eu tenho? Eu já ouvi várias pessoas dizer isso. Já que eu tenho o Espírito e ele me ensina tudo o que é preciso, tenho nas Escrituras, o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas agora. E eu já não tenho uma necessidade de ler livro de ninguém, não preciso daquilo que os homens dizem sobre as Escrituras. Eu tenho as Escrituras e tenho o Espírito Santo. Então vai viver uma vida cristã sozinho, achando que ali o Espírito vai ensinar. Eu posso garantir para vocês que esse não é o melhor modo, a melhor atitude para você adotar. Se Deus levantou mestres e doutores na igreja para a edificação da igreja, porque nós necessitamos que nos ensine. É por isso que nós vamos na reunião, é por isso que nós vamos para ouvir a palavra sendo explanada, como agora eu estou explanando a palavra, eu estou mostrando uma doutrina. Por que está todo mundo ouvindo se o Espírito Santo é a unção e podia estar ensinando tudo isso? Porque a palavra de Deus é assim, ele escolheu homens para falar. E são eles mestres e doutores que vêm trazer a palavra. E fazemos um trabalho muito mal feito nesse sentido, porque poderíamos ser melhores mestres. Muitas vezes erramos em algumas coisas que falamos, temos que corrigir, às vezes não somos claros quando falamos, às vezes falamos de menos, às vezes falamos de mais, mas de qualquer forma, é por meio do que o homem fala que a palavra é pregada. Bem-aventurados os pés daquele que proclamam que as boas novas. Diz em Paulo, fala isso em Coríntios, né? E assim é. Quando, por exemplo, vou dar o exemplo outra vez de Filipe e o eunuco, quando aquele eunuco estava andando lá naquela carroça, lá no deserto, né? Andando lá, lendo as escrituras, que ele tinha o livro de Isaías para ler, ele adquiriu um papiro, né? Um rolo do livro de Isaías, e estava lendo, mas não entendia nada, né? Por que o Espírito Santo não foi lá e ensinou para ele? Não, ele pega Filipe e fala, importa que você vá lá, e translada ele até lá, e eis que está Filipe correndo do lado dele, enquanto ele está com a escritura aberta. Ele fala, entendes o que está lendo? Eu falo, como eu vou entender se ninguém me ensina? Ele subiu, sentou do lado e começou a explanar, desde o cordeiro levado ao matadouro e tal, e explica tudo para ele. E lá estava aquele homem crendo no evangelho da sua salvação. Mas foi necessário que um homem fosse até lá. Outro exemplo, Cornélio. Cornélio, ele era um homem nascido de novo, que Deus viu a sua postura como estando subindo aos céus, as suas orações e as suas obras, e ele vai e faz o quê? Ele fala com Pedro, o anjo aparece, mostra, desce um lençol, e Pedro é instruído a ir lá e pregar o evangelho para esse homem. Olha, não podia o Espírito Santo fazer isso? Não, mas não é esse o modo como Deus age. Mas nós que temos o Espírito Santo, sabemos que agora nós temos a unção do Espírito e nós não temos que temer essas coisas, apenas andar em comunhão com Deus. Então, essa ideia de que as Escrituras, eu tenho o Espírito, tudo que eu preciso é nas Escrituras, e o Espírito Santo vai me ensinar na Escritura, isso não é o que o versículo 27 está ensinando, ok? Agora, a quarta coisa, nós já vimos o selo do Espírito, que nos dá a certeza na nossa salvação. Nós vimos o penhor do Espírito, que nos antecipa as coisas, as posses que temos em Cristo Jesus, as coisas que temos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós, hoje, podemos nos regozijar nelas, que vamos receber ainda no futuro. E vimos a unção do Espírito, que nos ensina todas as coisas no que diz respeito à má doutrina que chega até nós para tentar nos desviar. Essa
lei do Espírito vai estar em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 1 e 2. A melhor versão desse versículo 1 é a da atualizada, porque ele tem: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. E agora vai para o segundo versículo. E o segundo versículo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não consta nas melhores escritos antigos, né? Nos papéis, no que resta na verdade, toda a escritura, os originais foram perdidos, né? Mas nós temos as cópias mais antigas, e assim que é baseado a nossa escritura, o versículo 1 é só: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse que não anda segundo a carne, segundo o Espírito, vai lá no versículo 4, que lá tem o seu lugar certo. Porque aqui ele está falando da nossa posição, e lá ele vai estar falando do nosso andar. Okay? Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o andar. A nossa posição é no versículo 1. Então ele está falando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, essa é a terceira coisa que fala aí. A lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida é uma outra função da habitação do Espírito em nós. É uma lei. Estar em Cristo é estar no lugar de Cristo diante de Deus. Nós somos aceitos no amado. Deus olha para nós e vê Cristo. Ele olha para Cristo e nos vê. É a posição de todo cristão em Cristo Jesus. É o mesmo lugar de aceitação que Cristo ocupa diante de Deus e que pertence agora a nós crentes também. Isso não descreve o que nós somos, mas aonde nós estamos. Essa é a posição em Cristo Jesus. Ok? Essa é a nossa posição. O assunto nesse capítulo de Romanos 8 é o da libertação do pecado. A libertação da atividade na natureza pecaminosa que habita em nós. Porque todos sabem que nós temos em nós a natureza, a velha natureza, a carne ainda está aqui. E ela só sabe fazer pecar. Porém, para que o cristão tivesse uma vida para Deus, a morte e ressurreição de Cristo, quando cremos e nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição, nós recebemos o selo, que é também o penhor e a unção do Espírito, e a lei do Espírito da vida em nós agora pode ter lugar porque o Espírito Santo em nós habita. E ele só pode habitar em nós depois da assunção de Cristo aos céus e ele ter derramado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não podia habitar em nós antes de ser tratado o assunto do pecado, não dos pecados, do pecado, do que era aquele estado da velha natureza do homem que era passível de juízo, passível de uma condenação. Porém, o julgamento ainda não veio. E nós todos estamos sujeitos ao julgamento. Não há nenhum incrédulo que eu possa dizer que está condenado. Ele está sujeito a um juízo, sujeito a um julgamento. Mas ainda não veio isso daí. Porém, quando Cristo veio e se entregou na cruz para tratar desse assunto, ele se apresentou a Deus como propiciação pelo pecado e foi aceita essa propiciação. Ou seja, o preço que ele pagou é suficiente para Deus. Deus aceitou isso. De maneira que esse valor, qualquer um que clamar, tem essa salvação.
que é quando nós cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo, nós agora temos participação nessa bendita posição de Cristo nos céus. E agora em nós, o Espírito habitando tem uma lei de vida, porque o que nós tínhamos antes era a lei de morte. Porque você continuar lendo na carne, que no tocante ao pecado, a lei condenava, porque ela só mostrava o que a carne sabia fazer, pecar. E pelo pecado entrava a morte, e a morte passou para todos, por isso que todos pecaram. Nós estamos numa situação que nós precisávamos ser libertados dessa lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito de vida. Então, agora, como cristãos, o Espírito Santo também tem essa função em nós, como uma lei que nos livra da lei do pecado e da morte. Hoje, um cristão não é obrigado a pecar, como ele era antes. Se nós lermos lá em Efésios 2, quando fala disso, ele fala que todos nós andávamos assim, todos nós éramos filhos da ira, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecado. Paulo se inclui entre eles. Paulo não fala, todos vocês estavam, todos nós estávamos. E todos nós tínhamos uma dívida para com Deus. Cristo pagou. Se eu creio nisso, agora eu tenho essa posição. E agora seria uma coisa que era impossível para a carne, agora a lei de vida nos traz diante de Deus em situação aceitável a Deus no amado. O que significa isso? Os irmãos dão sempre um exemplo disso aí, a famosa coisa quando a gente usa a lei da gravidade. Todo mundo estudou na escola que existe uma lei aqui no mundo, que é uma lei que vale igual para todo mundo. Diferente das leis que os homens fazem, que às vezes é meio seletiva, né? Serve para uns, mas não serve para os outros. Para os inimigos, a lei, para os amigos, um pouquinho de complacência. Não é assim. A lei da gravidade exerce a mesma coisa em todo mundo. Todos nós sofremos, temos efeito dessa lei sobre nós. Nós estamos aqui em pé no mundo por causa da lei da gravidade. E tudo que eu soltar cai no chão, porque a lei da gravidade age em todas as coisas. Poderia eu anular essa lei? Não. Eu não consigo, por decreto ou por qualquer situação, eu revogar essa lei e falar, bom, agora de hoje em diante essa lei não tem mais efeito aqui. A não ser que eu tivesse uma outra lei que viesse contrapor com essa lei e anular essa lei. Foi isso que Deus fez. Em Cristo Jesus, nós temos agora um que nos livrou dessa lei do pecado, porque ele passou pela morte, se fez pecado e passou pela morte por nós, para que essa lei não tivesse mais efeito sobre nós. E ressuscitado dentre os mortos, foi Deus falando, aceitei essa obra. Ele está ressuscitado, agora é um homem da nova raça da criação de Deus. Da nova criação de Deus. É um homem da raça da nova criação de Deus. Ou seja, temos um homem no céu agora. Perfeito. Já passou pela morte, ganhou a vida, e agora comunica a nós essa lei de vida, nos dá essa vida, e nós temos vida em seu Filho Jesus Cristo. De modo que quando um cristão peca hoje, ele peca na luz. Ele escolhe pecar, porque ele não está mais sujeito a essa lei do pecado e da morte, mas ele está agora na lei do Espírito de vida. O exemplo dado várias vezes já ouvido, que é o do balão, né? Você pega um livro e solta assim no ar. Ele cai. Como eu poderia fazer com que ele não caísse? Bom, eu poderia amarrar nas 4 pontas do livro, amarrar balões de hélio, cheios de hélio, um gás que é mais leve do que o ar, e ele teria uma ação contrária à da gravidade. Se o peso do livro fosse menor do que a força desse hélio nos balões, esse livro vai levantar, vai subir. Quem já viu esses balões meteorológicos, eles soltam um balão gigantesco, ele sobe, vai até a estratosfera, lá para medir temperatura, vento, essas coisas. Quando chega lá, acaba-se, né, o
o efeito dele, porque daí ele estoura e ele cai na terra e eles pegam toda a base do que foi anotado. Assim seria, mais ou menos, uma ideia do que é essa lei de espírito de vida vir contrapor a lei do pecado e da morte. A mesma coisa acontece com os astronautas, né? Quem já viu o lançamento das naves agora, né? Eles saem, aquela potência, uma potência violenta que sai aquele foguete para conseguir vencer a lei da gravidade. Quanto mais pesada a carga que vai ser lançada no espaço, maior tem que ser esse foguete. E ele vai se bufando, chega lá em cima, a hora que eles passam a área onde que a gravidade, o vácuo já não tem efeito, aí eles ficam tudo flutuando. A dificuldade é tomar até água, porque eles não conseguem pegar um copo e virar, tomar água. Eles têm que sugar, porque não tem jeito. Se eles vomitarem, fica tudo flutuando dentro da nave. Porque a gravidade não tem efeito nenhum, porque teve uma força que os tirou dessa lei da gravidade e levou eles para outro lugar. Isso daí, então, para exemplificar o que é a lei do Espírito. Então, seria a libertação da natureza interior do pecado. Ninguém pode conhecer enquanto viver nesse mundo, mas a libertação do seu poder, todos podem conhecer, se agir de acordo com os princípios da Escritura que estão aqui dentro de nós. Então, como eu vou vencer a lei do pecado e da morte? Pela lei do Espírito de vida, ou seja, me considerando agora em Cristo Jesus, vendo que tudo que está no mundo já não tem mais nenhum valor material para mim, nem espiritual, muito menos. Porque todas as nossas heranças em Cristo Jesus estão lá nos aguardando. Nós temos uma promessa muito maior, né? A lei do Espírito da vida, ela, no versículo 1, estabelece, então, a nossa posição. No versículo 2, ela mostra o nosso estado como um cristão normal. Tá? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos livrando da lei do pecado e da morte. Esse é o estado normal. No capítulo 7 de Romanos, nós não vamos lá, mas todos conhecem, é aquele em que o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço, miserável homem que sou. Esse é um homem que nasceu de novo, mas não tem o Espírito Santo ainda. Ele nem sequer é mencionado no capítulo 7 de Romanos, nem sequer fala de Espírito Santo. Então, nós vemos ali uma alma que recebeu a semente divina da palavra pela ação do Espírito Santo, gerou nele vida, e ele agora entende o que ele quer fazer o bem. Mas não consegue, por quê? Porque ele está ainda vendido ao pecado, nessa natureza pecaminosa. Então, quando ele chega no final do capítulo 7 e fala: miserável homem que sou, e ele fala: o que me livrará do corpo dessa morte? Não fala o quê? Ele fala quem. Ele entende que quem poderia livrar ele disso, ele fala lá: desventurado homem que sou, ou miserável em algumas versões. Quem me livrará? Quem? Não o quê? Não é obra, não é o que você faz, é uma pessoa que te salva, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: quem me livrará dessa morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é quem pode me livrar do corpo da morte, que é o que nós temos, então, na lei do Espírito agindo em nós. Quando chega no versículo 8, você vê ele falar do Espírito Santo quase todo o versículo, ocupando seu lugar na vida do crente, em que já não há mais luta nenhuma, já não há conflito. Ele está lá agindo e só fala segundo o Espírito, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja o versículo 5, por exemplo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, nós agora nós temos a lei do Espírito em nós, tá ok? Nós, muitas vezes, ouvimos pessoas falando assim: mas então, e Gálatas, como é que é o Espírito lutando contra a carne contra o Espírito? Aqui em Romanos, não é uma questão de uma luta entre o Espírito e a carne, mas é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus anulando a lei do pecado. Não é aqui a questão dos pecados, mas do pecado. Dos pecados,
é aquilo que eu falei, que a lei pode nos livrar, porque nós saímos dessa condição de ser obrigado a pecar, porque estamos nessa natureza. Então, nós andamos agora de acordo com a nova natureza. Nós tendemos para a nova natureza, não tendemos para as coisas que são do Espírito, não da carne. E no versículo 3, voltando lá em Romanos 8, nós vemos que o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus a carne, o pecado. Condenou na carne o pecado. Isso que ele está dizendo é o seguinte: ele não melhorou a carne. Ele não veio para melhorar o homem, fazer ele socialmente mais viável, ou um homem mais bondoso, boas obras. Não, ele condenou na carne o pecado. Ele condenou o pecado na carne do homem. E pôs um fim nisso daí. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Fica bem claro assim, né? Então, nós não estamos mais debaixo da lei do espírito da morte, mas da lei do espírito de vida. E agora, na quinta coisa que ele vai tratar. Isso é em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ok? Em capítulo, 2 Coríntios, capítulo 3, tem mais uma passagem que fala a respeito do espírito. 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui, o Espírito Santo habita no crente para produzir fruto. Prestem atenção, porque frequentemente nós vemos as pessoas repetindo os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito, é singular. Apesar de citar 9 coisas lá em Gálatas, é o fruto, porque é tudo produto. Tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, é fruto e não frutos. É produzir conformidade moral com Cristo, para nos tornar semelhantes a Ele. Essa é a função do Espírito como o fruto, trazendo fruto. As 9 partes desse fruto do Espírito são as características de Cristo, seu caráter sendo exibido nos santos. Como é que acontece uma coisa assim? Nós vemos lá em Coríntios que ele fala que o Espírito Santo escreve, em 2 Coríntios 3:3, fala que o Espírito Santo escreve Cristo nas tábuas de carne do coração. É o 3:3, versículo 3. Estamos já manifestos como carta produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Então, nós temos Cristo escrito em nosso coração, pelo Espírito Santo. Isso nos faz a dar fruto para Deus. E esse fruto são as características morais de Cristo. Então, essa seria a quinta coisa que o Espírito Santo produz em nós, por habitar em nós. Fruto para Deus. Então, isso é de glória em glória, como lá no versículo 20,
Coríntios, lá no final do 25, não, 18, né? Versículo 18, tá certo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem. Isso significa dizer que essa obra do Espírito acontece passo a passo, de glória em glória. Não é o fato de que agora, como nós temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito vai jorrar plenamente em nós, mas de glória em glória nós vamos sendo conformados à imagem, nos tornamos mais semelhantes à imagem de Cristo, ou seja, à sua moral, Cristo nas suas características morais. Nós somos transformados à medida que crescemos e progredimos em nossa vida cristã e nos tornamos mais parecidos com Cristo assim. Então, irmãos, fica claro aqui que foi meio rápido o que eu falei, mas são 5 coisas fundamentais que a habitação do Espírito em nós produz. Então, recapitulando, primeira coisa seria quando somos selados com o Espírito Santo, após ter ouvido o Evangelho, ter ouvido e crido no Evangelho da nossa salvação, somos selados. Esse selo também é o penhor, o Espírito Santo é o penhor. O selo nos garante que somos salvos, nós temos agora certeza que somos salvos porque somos propriedade de Deus em Cristo Jesus, e Ele está nos céus agora à direita de Deus, e é para lá que nós vamos, Ele virá nos buscar. O penhor é agora nós podemos entender e se regozijar naquilo que nós temos em Cristo Jesus, é aquilo que Ele tem para nós lá nos céus. E nós agora podemos já, nessa esperança de a qualquer momento ser levado, já gozar disso. A unção, que nos ensina todas as coisas, no que diz respeito à má doutrina, nós temos o Espírito Santo que nos dirige, ainda por mais jovem e mais recente convertido que nós somos, o Senhor, o Espírito Santo, se nós cremos no Evangelho da nossa salvação, o Espírito Santo tem essa função. E depois vem a lei do Espírito, que é agora com respeito a como nós andamos aqui no mundo, e a nulidade da lei, a lei do Espírito de vida, anulando a lei da morte, né, que nos leva do pecado e da morte, e, por último, nos fazendo frutificar para sermos cada vez mais vistos à imagem e semelhança do seu Filho, até que alcancemos a maturidade espiritual. Isso vai ser quando nós formos transformados e encontrarmos com Ele nos ares. Ou seja, até aquele dia, a nossa vida aqui na Terra é com os olhos nos céus, andando aqui, sabendo que temos aquelas promessas, nos regozijando nessas promessas e sabendo que o Espírito nos ensina essas coisas, nos ensina aquilo que não é a verdade, sabemos o que é a verdade e podemos comparar com a verdade que o que está sendo dito não é verdade, e podemos vencer, anular essa lei, andando em espírito e rejeitando, nos considerando mortos para os delitos e pecados. Considerar mortos para a carne, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 5 trata disso. E o fruto do Espírito, que é aquilo que nós somos transformados moralmente naquilo que é a semelhança de seu Filho. Então, isso seria mais ou menos o que eu queria falar, tive no coração de trazer para os irmãos. Espero que seja de utilidade e que possam se regozijar em tudo o que o Senhor fez por nós. Essa obra é muito mais do que apenas essa 1 hora do que eu falei, e certamente nós vamos de glória em glória, nos transformando à semelhança do seu Filho. O Senhor abençoe a sua palavra. Bom, Neu, o irmão Márcio ele quer saber aqui sobre Atos 5:32, que parece falar de receber o Espírito através da obediência a Deus. Transmitir aqui.
Eu gostaria que o irmão comentasse isso aí, o que é que está falando realmente esse versículo. Ora, tendo nos comunicado vida e nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, é Deus falando, olha, eu enviei meu filho para morrer por você, creia e será salvo. Você obedece, você justifica a Deus e não é obediência de lei. Ele não está falando aqui por obedecer à lei, é mais por obediência ao Evangelho. Nós somos testemunhas de fato e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, aqueles que justificam a Deus. Nesse sentido que ele fala de obediência, né? Muitos usam isso aí para falar, tá vendo? Tem que guardar os 10 mandamentos, né? Eu vou pegar aqui no Darby, é que o obedece. A obediência a Deus não significa dizer que é guardar a lei, porque Paulo mesmo falou que ele mesmo não conseguiu guardar a lei. Aliás, nenhum homem nunca guardou a lei, então ninguém seria salvo. Obediência a Deus aqui está falando de crer no Evangelho, justificar a Deus. O que significa justificar a Deus? Falar que sim, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, andávamos em trevas, fomos trazidos para a luz, e o Senhor, comunicando vida, nos falou, creia em Jesus Cristo, como Ele morreu por você. Aceita essa obra? Eu justifico a Deus. Sim, eu era mesmo pecador e creio que Jesus morreu. Você creu no Evangelho, você obedeceu o Evangelho de Deus, que é as boas novas de Deus para os homens, que não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Obedecendo isso daí, ou seja, concordando com Deus de que sim, é isso mesmo, eu sou o que sou, e somente a tua graça e misericórdia poderia me tirar desse lugar. Então, quando você crê nisso, você se apropria da obra de Cristo, você obedece ao que Deus planejou, o que Deus escolheu para o homem. Porque antes que o mundo fosse criado, ele elegeu os que iam ser os seus, aqueles que elegeu também chamou, as que chamou salvou, aos que salvou também os glorificou. Isso é a obra completa de Cristo, que começa da eternidade passada e vai até a eternidade futura. Mas aí seria um assunto de toda uma outra reunião. Tudo ok, Márcio? E agradece aqui, irmão. Vamos deixar aquela pergunta meu guardado, porque o irmão não apareceu, né? Então, ele não pôde aparecer hoje. E eu vou falar com ele até ele deixar isso aí reservado para a próxima, se o senhor permitir que a gente esteja aqui. Viu que é bom gravar aquilo. Tá certo? E aí, como o Mário chegou aqui, a gente pode estar encerrando. E foi muito bom esse assunto, né? Como os irmãos têm falado aqui, é importante a gente saber a obra do Espírito, né? No crente aqui no mundo. Que é algo pouco falado e confundido, né? Muito confundido também. Então, Lineu, você poderia agradecer, Lineu, para a gente encerrar? Vamos dar graças, então? Nosso bendito Deus, nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,